Então aqui a gente tem algumas referências. O Stan, ele tem um site, que é esse mc-stan.org, e ele é basicamente uma documentação de como funciona essa linguagem de programação do Stan. O R, ele tem um wrapper para o Stan, que é o RStan, e esse wrapper está disponível no CRAN. E aqui está o site que vocês podem analisar e ver o vinhete desse pacote, por exemplo. E uma coisa muito interessante do Stan é que a gente só precisa especificar um modelo no qual a gente quer fazer a inferência e ele monta todo o resto, ele faz todo o resto do algoritmo para obter uma amostra da posteriori para a gente. Então isso é muito mais fácil, né? E daí está uma das vantagens aí desse método. Então, sem mais delongas, vamos ver mais ou menos como funciona a implementação do Stan no R. Aqui, então, a gente está vendo um código e tem uma coisa que é muito importante. Vocês veem que eu tenho dois arquivos abertos aqui. Um que eu chamei de stan normal.r e o stan normal.stan. Isso tem a ver que uma parte a gente vai gerar um pouco de código em R e esse código em R ele simplesmente vai chamar a função que roda o stan. E o nosso arquivo .stan é a nossa especificação do modelo propriamente dita. Então vamos ver o que está acontecendo no arquivo .r. Eu estou chamando duas bibliotecas, o rstan, que é realmente necessária, e o tidyverse aqui, que eu estou chamando só porque eu gosto de usar pipes em geral, e o pipe não é nativo ainda da minha versão do R. Então, aqui eu estou usando dados simulados. Em geral, a gente não teria isso, né? Vocês só teriam um Y aqui no banco de dados de vocês. Mas é legal gerar bancos de dados simulados para a gente também ter uma ideia de como a inferência está indo, né? Então, eu coloquei que o valor de θ é igual a 5, o valor de sigma é igual a 2. E a gente vai gerar 20 observações aí de uma normal com média θ e desvio padrão sigma. Então, a gente pode fazer isso aqui. A gente gera o nosso Y. E daí eu posso, sei lá, colocar, por exemplo, plot y, e a gente tem aqui os nossos dados. Então isso é um caso diferente de um trabalho de análise de dados real, né? Porque aqui a gente simulou os nossos dados. Em geral, você já teria um vetor de y já especificado. E vocês gostariam de saber, por exemplo, qual é a média e qual é o desvio padrão da distribuição normal que está por trás dos dados. Legal. Depois a gente vê aqui que ele tem uma variável auxiliar, ele está chamando a função stan e está identificando aonde está o código, né, do arquivo .stan, e ele fala que os nossos dados são uma lista com nome n, e o nome n aqui recebe justamente o objeto n, que é o tamanho da amostra, e um valor y na lista que recebe o nosso vetor y de observações. E daí isso aqui vai ser, o resultado do stan vai ser guardado nessa variável auxiliar aqui. Então, o que exatamente está especificado no modelo stan? O stan ele especifica o modelo que está por trás, o modelo no qual a gente vai querer fazer a inferência. Então, vamos ver esse arquivo. Ele tem três partes, como todo arquivo do stan. Na primeira delas, a gente vai ter que falar quais são os nossos dados. Vocês podem ver que a especificação dos dados ele começa com uma seção data, abre chaves, e fecha com uma chaves no final. E daí cada linha ele é como se fosse a declaração de uma variável em C, né? Mas com código um pouquinho diferente. Então a gente vê dois tipos aqui do stan, o inteiro, e aqui a gente tem um lower zero. Quando a gente coloca isso, a gente está dizendo que o menor valor que esse inteiro pode receber é zero. E o nome desse inteiro é n. E daí a gente está dizendo que a gente tem um vetor com n posições, que é o nosso y. Então a gente especificou aqui quais são os nossos dados e a gente sempre tem que passar os dados quando a gente chama o stan, né? Então por isso que a gente viu que na chamada do stan tinha a data em que estava sendo passado quem era o n e quem era o y. Então a gente vê aqui que a gente tem
os nossos parâmetros, né? E a gente colocou nos nossos parâmetros que o parâmetro é um número real de nome mu. E daí a gente especificou por último o nosso modelo, também abre chaves aqui, fecha chaves. Lembrando que depois de toda a declaração de variável a gente coloca ponto e vírgula, que nem no C, né? E daí que no modelo a gente colocou que o mu ele tem distribuição normal 0,10, é a nossa a priori, né? E o y dado mu ele tem distribuição normal mu 1. No caso, o nosso modelo está especificado incorretamente aqui, né? O modelo real ele tem sigma 2 aqui, mas a gente pode rodar isso aqui e ver o que acontece. Às vezes a gente especifica incorretamente nosso modelo de fato. Então aqui eu pedi para ele rodar ou colocar na variável auxiliar aqui o código do stem. E daí aqui ele diz que ele está recompilando o código, porque ele já tinha basicamente compilado esse código antes. Compilar o código pode demorar um pouquinho, porque basicamente ele está pegando o nosso código em stem e ele está transformando o código em stem em um arquivo em C, e daí esse arquivo em C, ele compila esse arquivo em C e transforma num executável. É basicamente isso que ele está fazendo. E daí esse executável vai rodar o nosso MCMC. Mas vocês veem aqui que ele, de fato, ele rodou 4 cadeias aqui. E em cada uma dessas 4 cadeias, a gente poderia ter pedido para ele rodar só uma, se a gente quisesse. Cada uma dessas 4 cadeias, ele rodou 2.000 interações no nosso algoritmo de Monte Carlo hamiltoniano. Essas são coisas que a gente pode mudar depois, para a gente analisar essa função aqui, stem. E daí a gente, então, guardou tudo isso, todas essas cadeias no nosso objeto auxiliar. Uma coisa que a gente pode fazer é só dar um plot e ver o que tem aqui no nosso arquivo auxiliar. Vocês veem que ele mostra para a gente quais são os valores, o intervalo de credibilidade, né, para os valores do nosso parâmetro mu. Então, se eu não me engano, os valores em preto aqui são intervalo de credibilidade de 95%. Então ele está dizendo que basicamente tem algum lugar o mu entre 4.4 e 5.3. E o em vermelho, se não me engano, é intervalo de credibilidade de 90%. Então ele está dizendo que basicamente o mu está entre 4.6 e 5.1. Então a gente pode diminuir isso aqui. Mas a gente não quer só esse plot, a gente poderia querer fazer inferência de forma geral. Então esse código aqui, ele está basicamente pegando o valor de mus que são os valores obtidos na nossa cadeia de Markov. A gente faz isso aqui, então a gente vê aqui, tem vários valores de mu que são obtidos pela cadeia de Markov. E daí, por exemplo, a gente viu que a média da nossa posteriori ela pode ser um estimador, né, dependendo de certas funções de utilidade. A gente vê que o nosso estimador aqui é 4.85, está bem perto aí do valor verdadeiro de θ, né? No caso eu dei o nome mu, mas tanto faz, né? Talvez eu devesse ter colocado mu aqui. Mas tudo bem, não tem problema. O que mais? A gente pode fazer um intervalo de credibilidade aqui, que são, por exemplo, os percentis 0.025 e 0.975 da nossa posteriori. E a gente vê aqui que o nosso intervalo de credibilidade é basicamente entre 4.41 e 5.27. Nosso intervalo de credibilidade aqui de fato contém o valor real do parâmetro, né? E daí a gente poderia, por exemplo, testar a hipótese que mu é maior ou igual a 4,5. Então a gente veria aqui, e ele fala que a probabilidade do mu a posteriori ser maior ou igual a 4,5 é 0.947. Então, em geral, a gente poderia concluir que essa hipótese é verdadeira, né? E concluir que mu de fato é maior ou igual que 4,5. A não ser que a gente tivesse uma penalização muito grande sobre ou erro tipo 1 ou erro tipo 2. Mas tá bom, esse modelo está mal especificado, então a gente poderia alterar esse modelo aqui para levar em conta que o sigma é desconhecido. Então a gente poderia vir aqui
por exemplo, e colocar que a gente tem um parâmetro tal, e o nosso parâmetro tal ele é maior ou igual a zero, é a precisão, né? E daí o nosso y aqui, ele vai ter precisão 1 sobre tal. A gente pode colocar aqui que na nossa a priori, por exemplo, o tal é uma gama 1, não, uma exponencial 1. Sem pensar muito, pode em geral, né, para um problema de análise de dados real, a gente tem que pensar muito melhor sobre qual priori a gente está usando aqui. Então agora, em vez de especificar exatamente qual é o desvio padrão, a gente deixou para o nosso estimador aqui, para o nosso metrópolis hamiltoniano, ele fazer a posteriori tanto para o mu quanto para o tal. Então, como que a gente faz isso aqui? A gente simplesmente vai rodar novamente aqui. E novamente pode demorar um pouquinho aí para ele compilar o código, porque ele tá, quer dizer, se a gente, depois que ele compila da primeira vez, se a gente não faz nenhuma modificação no arquivo .extern, em geral ele vai fazer relativamente rápido, né? Ele só precisa rodar o nosso código. Mas aqui ele está fazendo mais do que isso, né? Ele está, em primeiro lugar, pegando o código que a gente gerou no arquivo .extern, transformando num C e daí compilando. Mas foi rapidinho, até que acho que demorou menos do que 1 minuto. E agora a gente tem 2 parâmetros, então se eu rodar esse plot, vocês veem que ele concluiu aí que o tal ele é algum valor aqui pequenininho, né? E de fato a gente colocou sigma igual a 2 aqui. Então o tal é meio o valor real do tal, né? E a gente pode dar uma olhada se é isso mesmo que está acontecendo na cadeia. Então eu extraí o valor de tal, se colocar a média de tal como sendo um estimador, a gente vê que a média do tal é 0,45 aí, está bem perto de meio, né, que é 1 sobre sigma. E isso então encerra aí o exemplo desse primeiro modelo, que é só o caso de dados I e D normais μ sigma 2, né? Só que daí, bem, esses dados, geralmente a gente tem um modelo mais complicado, né? A gente pode ter um modelo de regressão, um modelo de séries temporais, um modelo de sobrevivência. Será que é tão fácil fazer eles no STAN quanto foi para fazer esse modelo normal? No próximo vídeo a gente vai ver um modelo de regressão e a gente vai ver que é extremamente fácil também usar o STAN para fazer a posteriori de um modelo de regressão.